Aliás, antes do comentário do Cláudio, vale a pena também, vale a pena eu colocar uma outra informação que eu estava pensando agora pela manhã. O governo, a equipe de transição, né, a equipe federal está estudando aí a criação de uma outra bolsa relacionada ao ensino médio, para colocar principalmente as crianças que não estão, os jovens, né, melhor dizendo, que não estão na escola em período integral. Agora, a ideia eu achei muito boa, excepcional, né? Eu sou muito partidário do ensino integral, ou seja, o aluno, quanto mais tempo na escola, melhor para todo mundo, principalmente para o aluno. Agora, Cláudio, em cima desse comentário que você vai fazer agora, onde é que vai arrumar tanto dinheiro para tudo isso? É essa a grande dúvida, não só minha, mas como do mercado. Exatamente, Beto, exatamente. E como nós temos que, infelizmente, viver em função dos humores do mercado, né? É difícil saber como será tirado esse dinheiro. Há essa possibilidade, sim, através da PEC da transição, que muitos economistas, inclusive economistas ligados ao próprio governo Bolsonaro e economistas independentes, que estão tratando a PEC como fundamental para uma governabilidade o ano que vem, porque a peça orçamentária que o Bolsonaro deixou é uma vergonha do ponto de vista técnico, né? Porque ela deixou a educação, a saúde e a atenção social em terceiro e até quarto planos, né? Mas a questão é como fazer essa PEC. Lula voltou agora para Brasília, voltou ontem, né? Depois do recesso aí por causa de uma cirurgia nas cordas vocais, e já está trabalhando nessa transição. Ou seja, ele vai ter que fazer a transição, ele vai ter que fazer um governo paralelo, vai ter que chamar os parlamentares de todos os partidos, né? Vai ter que conviver com os parlamentares da oposição para tentar chegar a um meio termo e conseguir a aprovação dessa PEC da transição. Nós sabemos que o investimento social é fundamental para que o país possa gerar empregos e também possa ter menos pessoas dependendo do Estado, ou seja, eles vão ter as bolsas necessárias para a sobrevivência, mas ao mesmo tempo vão ter a prioridade em levar seus filhos às escolas, e isso é fundamental. A questão da bolsa para o ensino médio, né, para tentar levar de volta os alunos que simplesmente abandonaram a escola durante a pandemia, né, e foram muitos, né, o percentual é muito grande realmente, vão ter que achar uma solução. A principal preocupação agora é com a aprovação da PEC, para que o governo possa entrar em 2023 com um pouco de governabilidade, né? Mesmo o Bolsonaro seria prejudicado pelo próprio orçamento que deixou. Mas a gente sabe que ele tem as suas artimanhas, né, para maquiar tudo e deixar de lado a realidade, como ele fez nesses 4 anos de governo. Então, Beto, eu acredito que, de alguma forma, terá que se achar fontes de recursos para criar essa bolsa, mas eu não sei se seria já para 2023 e se seria já de imediato. Eu acho que a principal preocupação do futuro governo agora é com a PEC da transição. E a questão da segurança, como bem citou o Sidney Botelho, realmente está preocupando, porque a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal também estão sem verbas para as chamadas diárias, né, dos agentes de segurança que atuarão na posse de governo.
na posse do governo Lula. Mas, enfim, poderíamos estar vivendo uma situação um pouco mais tranquila, poderíamos estar numa posição de transição um pouco mais acomodada, né, do ponto de vista político e pessoal dos dois presidentes, do que entra e do que sai, né? Mas a gente sabe que até agora o Bolsonaro não aceitou a derrota, ele está em silêncio. Hoje, 29 de novembro, está fazendo um mês em que ele participou da última motociata, né, que foi às vésperas do segundo turno, lá em Minas Gerais, e depois ele entrou em uma reclusão completa no Palácio da Alvorada e tem ido muito pouco ao Palácio do Planalto, que é o local de trabalho. Lembrando que ele ainda é o presidente da República, né? A gente entende que ele tinha assim, uma vontade muito grande, como todo político tem, de ser reeleito. Ele não foi reeleito, ele está realmente muito irritado com isso, ele está em silêncio, mas o silêncio dele representa também um campo de força para ele tentar blindar a ele próprio e a sua família das possíveis ações, né? E a grande preocupação dele hoje é em fazer algum discurso e acirrar mais os ânimos em torno do Poder Judiciário, é que o Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro, é um dos que está na lista de investigados das fake news, e ele não tem foro privilegiado, porque a legislação carioca que permitia foro privilegiado a vereadores, ela foi contestada no STF, foi derrubada no STF, então ela não existe mais. Então a grande preocupação dele é com o Carlos, porque assim que terminar o mandato dele, as ações descem para a primeira instância, e aí a gente sabe o que pode acontecer. Mas ele deveria, pelo menos, se manifestar contra os atos que estão ocorrendo ainda, embora tenham diminuído, e devem diminuir ainda mais agora, com a presença do outro filho dele, Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, assistindo os Jogos do Brasil no Catar, porque o pessoal entende que é uma traição aos bolsonaristas. Em primeiro lugar, as Forças Armadas não atenderam o pedido de intervenção, e agora o Eduardo Bolsonaro assistindo os Jogos da Copa no Catar. Então, os manifestantes estão entendendo que é uma traição e já estão se preparando para uma possível retirada das manifestações. É evidente que alguns vão permanecer, até em bom número, porque os mais fanáticos seguidores do presidente continuam na ativa. Mas é isso que a gente tem que se preocupar agora. Eu, particularmente, não acredito que haja nenhum tumulto do ponto de vista de enfrentamento, mas os protestos vão continuar e vão continuar com certeza ao longo dos 4 anos do governo do Lula a partir de janeiro. Disso não tenha nem dúvida. E o Bolsonaro está perdendo a oportunidade, ficando em silêncio, de se assumir como líder da direita no Brasil. E quem está fazendo isso no seu lugar é o general Mourão, seu vice-presidente, que está falando até pelos cotovelos, né? E pode herdar essa posição do contraponto da direita contra Lula. Então, ele está perdendo a oportunidade de se tornar essa liderança, o que está deixando irritado também o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.